E aqui a gente vê o comportamento. Onde está com esse verdinho, quer dizer que ele está fazendo aqui um aterro. Deixa eu ver uma região de corte aqui. Onde está com corte, ele está fazendo esse vermelhinho aqui achurado. E assim a gente consegue ter aqui a visualização. Olá, seja bem-vindo, bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. Eu me chamo Lucas e hoje nós vamos dar continuidade à nossa playlist de Civil 3D, dando aqui uma breve saída da nossa rotina de Revit, onde eu estou te mostrando como calcular dentro do Civil 3D volumes de corte e aterro para projetos de terraplanagem ou simplesmente para um acompanhamento de uma obra civil ou até mesmo uma obra de edificação que exija a necessidade de se executar uma terraplanagem, perfeito? Nos últimos vídeos eu ensinei vocês a criarem as superfícies e como calcular o volume de corte e aterro pelo método das superfícies, que inclusive depois eu até pesquisei mais a respeito e descobri que também tem o nome de método dos prismas, certo? Hoje eu vou mostrar para você como calcular pelo método das seções, que é um método mais antigo, já muito utilizado inclusive não só no Civil 3D, mas até em outros softwares como o Topograph, ok? É um método mais tradicional e obviamente o Civil 3D consegue executar ele também. Nós vamos mostrar o resultado para a gente depois comparar com o método de superfícies e tirar já algumas possíveis interpretações disso. Então, se você curte esse tipo de vídeo, não se esquece de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para você fortalecer aqui a nossa rede, fortalecer aqui o nosso trabalho. Não custa nada para você, mas para a gente, ó, vale muito, muito mesmo. Então, sem mais delongas, vamos ao vídeo. Cá estamos. Como eu disse, a gente já passou pela aula de criação de superfícies, então eu já tenho aqui a minha superfície de terraplanagem pronta, e eu tenho aqui a minha primitiva, que é a minha situação atual do meu terreno, para depois ele se converter e se transformar nisso aqui. Perfeito? Para a gente visualizar essas nossas superfícies, nós podemos vir aqui na guia de Home e clicar aqui em Tool Spaces para abrir essas ferramentas do Civil 3D. Você pode clicar aqui em Prospector e dentro de Surfaces você vai ver todas as superfícies que você já criou dentro deste seu arquivo aqui do Civil 3D. Maravilha? Uma vez então que eu tenho as minhas superfícies prontas, o que é que eu preciso fazer para poder gerar os meus volumes de terraplanagem pelo método das seções? Primeiro de tudo, eu preciso traçar um eixo longitudinal que ele corte 100% da minha área de trabalho. O ideal aqui era que eu tivesse a poligonal do meu terreno. Eu não tenho aqui muito bem definida, né, a poligonal do meu terreno. Claro que através dessa área aqui de terraplanagem a gente consegue ter uma noção do que vai ser ali a área da poligonal do nosso terreno, certo? Mas o ideal era que a gente tivesse, de fato, uma polilinha desenhando 100% daquela minha poligonal aqui dentro desse terreno, ok? Como eu não tenho, eu vou adotar que a minha poligonal ela é justamente essa zona de sobreposição que eu tenho entre as duas superfícies, ok? Então vamos criar agora esse eixo longitudinal. Você pode vir aqui na guia Home, criar uma linha simples, uma linha básica, como a gente já fez várias vezes no CAD, né? Eu vou pegar aqui um pouquinho mais longe do início aqui dessa minha região de conflito entre essas minhas superfícies e vou começar, então, a desenhar aqui esse meu eixo longitudinal de forma que ele corte toda a extensão da minha poligonal, perfeito? Que eu estou considerando como sendo essa região de sobreposição entre as duas superfícies. Perfeito? Só para diferenciar, eu vou colocar ela num outro layer aqui para dar um destaque, certo? Este vai ser o meu eixo longitudinal. Para eu transformar ele num eixo longitudinal, eu preciso vir aqui em alinhamento e criar alinhamento a partir de objetos. Seleciono aqui a minha linha e depois eu dou um Enter. Atenção à seta. Essa seta indica o sentido de criação das suas seções, porque a gente vai criar as nossas seções perpendiculares a esse eixo longitudinal e, no caso, como a seta está indicando para cima, então eu estou começando aqui embaixo e vou avançar até a parte superior. Se você quiser inverter, você pode clicar aqui no botão Reverse e depois apertar Enter no teclado. Se você quiser manter como está, você simplesmente aperta o Enter sem clicar no Reverse, ok? Aqui você pode escolher um nome para esse alinhamento. Eu vou colocar aqui, por exemplo, eixo de implantação, só para fins didáticos mesmo, mas se você quiser também você pode deixar como estava. E, ademais, não precisa mexer em nada. Dá OK? Criei, então, aqui o meu eixo de implantação.
Perceba que quando eu olho aqui nas propriedades, ele não é mais uma linha, e sim um alinhamento. Então ele assumiu uma nova função dentro do meu projeto. Tendo o meu alinhamento, eu posso então agora criar as minhas seções. Para criar as seções, eu venho aqui com Sample Lines, clico no meu alinhamento, e aí aqui eu vou dizer para o Civil 3D quais são as superfícies que vão participar dessas minhas seções. A princípio eu só tenho essas duas superfícies criadas, as duas já estão ticadas, então eu posso manter como está. Se você tiver mais alguma superfície no seu projeto que você não quer que participe, basta desmarcar a caixinha dessa superfície e já está tudo certo. Uma vez então que você marcou as superfícies, você pode dar um nome a essas suas sample lines, as suas seções, pode colocar aqui, ou se você quiser também, você deixa como está e dá um OK. Agora é hora da gente desenhar a extensão dessas nossas estaqueamentos, dessas nossas seções e o espaçamento que elas vão ter entre elas, certo? Você pode fazer isso manualmente, mas eu prefiro vir aqui nessas opções e clicar na opção By Range of Stations, que aqui a gente consegue deixar números pré-definidos que vão estabelecer como é que essas nossas seções vão se comportar. Então você clica nessa setinha aqui do lado, clica em By Range of Stations, que aí vai abrir essa janela. E nessa janela, onde tem aqui Left e Right, você vai escolher a distância que a sua estaca, que a sua seção vai crescer para a esquerda, no Left, e no Right, o quanto que ela cresce para a direita. Lembre-se que, como a gente disse que o nosso alinhamento estava indo da esquerda para a direita, de baixo para cima, então a esquerda é toda essa região superior do meu desenho e direita é essa região inferior do desenho. O ideal aqui é que eu adote uma distância que faça com que essa estaca, essa seção, ela passe as minhas superfícies. Porque se ela ficar menor do que a minha superfície, vamos dizer que a minha seção ela venha só até aqui, assim, então toda essa parte que está depois do alcance da seção não vai ser calculado. Então eu preciso colocar um número aqui que seja grande o suficiente para poder passar as minhas superfícies. Então, a princípio, eu poderia adotar aqui, por exemplo, 150 metros para a esquerda e 150 metros para a direita. Eu posso botar números diferentes? Posso, não tem problema nenhum. A única atenção que eu tenho que ter aqui é de fazer com que essa distância seja maior do que as minhas superfícies. Ok? Então, 150 para a esquerda, 150 para a direita. E aqui você pode escolher a distância que você vai ter entre as estacas, entre as suas seções. Eu estou adotando uma distância de 20 em 20 metros. E aí eu coloquei esses 3 20 que a gente está vendo aqui. Se você quiser adotar de 10 em 10, você pode chegar aqui e mudar tudo isso aqui para 10. Ok? Se você quiser de 5 em 5, você muda para 5 em 5. E é claro que, assim, quanto menor for essa distância, mais preciso vai ser o seu resultado. Porque como é que funciona o cálculo das seções? Ele traça uma seção, e naquela seção ele vai mostrar, ele vai pegar aquelas duas superfícies que você tem e vai calcular a área de aterro e a área de corte. Ele vai considerar que ao longo daquela distância de 10, 5 ou 20 metros, aquela área ela é constante. Então ele vai multiplicar aquela área por aquela distância e você vai ter um volume de corte ou um volume de aterro. Então, obviamente, que se você tem mais estacas, com distâncias menores entre elas, você vai ter um volume mais próximo da realidade. Só que também você vai ter um processamento maior, você vai gerar folhas que vão ter informações muito grandes, né? Imagine você fazer de 10 em 10 metros um estaqueamento de uma distância de 1 quilômetro. Você vai ter 100 estacas. Imagine você colocar depois nas folhas as seções de cada uma dessas 100 estacas. Fica praticamente assim, fica difícil para quem vai executar acompanhar essa ideia, ok? Então aqui vai muito da expertise do projetista definir a melhor distância de forma a você ter um projeto que seja objetivo, mas que tenha também quantidades, né, que sejam ideais, que sejam bem representativas do que vai ser executado. Aqui, a princípio, eu vou colocar 20 metros, vou manter os 20 como estava, certo? Uma coisa que você pode fazer é testar. Você coloca com 20, vê quanto é que vai dar o volume, depois você faz de novo, testa com 10, vê se muda muito. Ah, não mudou muito? Está praticamente a mesma coisa, então já dá para ter uma noção de que aquele valor é naquela linha de raciocínio, e aí você pode manter de 20 em 20 para ter menos estacas e um projeto mais enxuto, certo? Então, fiz isso aqui, vou dar um OK. Ele já criou aqui as minhas estacas, a gente já consegue ter uma noção de como é que elas ficaram organizadas aqui no meu projeto, e eu dou um Enter. E aí aparece aqui
a nomenclatura, indicando as distâncias de cada uma das minhas estacas. E uma coisa muito importante é que eu preciso garantir que todas essas estacas elas englobem também a região onde eu vou fazer ali a minha terraplanagem. Perceba que a minha primeira estaca ela começa antes do meu ponto de encontro, de sobreposição entre as superfícies. E a última, ela termina depois também do ponto de encontro. Então aqui a gente garante que não só da esquerda para a direita a gente está englobando todas as nossas superfícies, como também no sentido longitudinal. Perfeito? Então isso aqui é uma informação importante que você precisa acompanhar. E uma vez então que eu tenho meu eixo longitudinal e tenho as minhas estacas, a gente pode efetivamente começar a calcular os nossos volumes de corte e aterro. Para isso você vem aqui em Analyze e você vai clicar em Compute Materials. Dentro de Compute Materials você vai selecionar o seu eixo de implantação, que é o alinhamento que você criou. Você vai selecionar as suas Sample Lines e você vai dar OK. Aqui agora nós vamos, digamos assim, informar ao Civil 3D qual superfície veio antes e qual superfície vem depois. Porque até o momento a gente só disse que nós temos duas superfícies participando desse projeto, a primitiva e a terraplanagem. Mas eu não disse ainda o que é que vem primeiro e o que é que vem depois. Isso muda tudo, porque se eu inverter essa ordem, o que é corte passa a ser aterro, o que é aterro passa a ser corte, e a gente pode ter um projeto completamente invertido. Então essa etapa ela é muito importante. Aqui agora a gente vai fazer o seguinte, onde tem aqui ó, Quantity Takeoff Criteria, ele já vem com esse padrão Cut and Fill, você vai clicar aqui ó, nesse lápis, para a gente editar. Você vai deletar esse EG e esse Datum, que eles já vêm padronizados aqui no Civil 3D, é só clicar nesse xizinho aqui do lado. Cuidado para você não deletar essa linha superior. Se acidentalmente você deletar essa linha superior, você pode cancelar e abrir de novo, clicando aqui no lápis, que aí ele volta. E aí você faz o processo certinho, ok? Eu vou deixar aqui Ground Removed in Ground Fill. Em Ground Removed, eu venho aqui, ó, seleciono as minhas superfícies, a primitiva, e adiciono. Seleciono a terraplanagem e adiciono. Mesma coisa em Ground Fill. Seleciono primitiva, terraplanagem e adiciono. Então eu tirei aquelas superfícies padrões que já vieram, EG e Datum, e coloquei as minhas superfícies dentro dessa tabela de quantidades que a gente tem aqui no Civil 3D. Pessoal, eu regravei essa parte da aula, porque inicialmente eu fiz uma explicação invertida, equivocada, mas assim que eu sair dessa janela, a gente vai voltar para a gravação original e não estranhem se os resultados que a gente obter eles estiverem invertidos. Depois que a gente adiciona as nossas superfícies, a gente precisa dizer para o Civil 3D a ordem que eles vão aparecer para que a gente garanta que aterro vai ser aterro e corte vai ser corte. Se eu confundir a ordem disso aqui, a gente vai inverter os resultados. O que é aterro vira corte, o que é corte vira aterro. Então, como é que a gente interpreta essa ordem das superfícies? O que a gente vai fazer aqui é o seguinte, ele está me perguntando se no material removido, vamos lá, vamos fazer uma visualização. Eu tenho aqui a minha primitiva e eu tenho aqui a minha terraplanagem pronta, certo? Então, nesse caso, eu estou fazendo aqui um corte, porque a primitiva está em cima da minha terraplanagem que está embaixo. Aí o que ele está me perguntando? O que o Civil 3D está perguntando? Esse material removido, ele está em relação à superfície primitiva, aonde ele está embaixo da primitiva. Então eu tenho que colocar below. E em relação à terraplanagem, onde é que está esse material removido? Ele está em cima, então ele está above. Aqui é fácil a gente se confundir, porque normalmente a gente pensa o contrário. Eu penso, bom, se eu tenho uma primitiva e eu tenho minha terraplanagem, e eu vou fazer um corte, no caso aqui, então a minha primitiva está em cima e a minha terraplanagem está embaixo. Então eu iria inverter, eu ia colocar above na primitiva e below na terraplanagem. Mas não, o que ele está perguntando é o material que está ali no meio, em relação à primitiva, onde ele está embaixo. E em relação à terraplanagem, onde ele está em cima. Entendeu? Então é um raciocínio contrário ao bom senso, à nossa intuição. Então é fácil a gente se equivocar. Tanto é que eu me equivoquei e estou regravando de novo essa parte da aula. Aqui agora onde tem primitiva, a gente coloca primitiva, onde tem terraplanagem, a gente coloca terraplanagem, e aí a gente pode dar um OK. Pronto, os valores estão calculados. A única coisa que falta fazer agora é criar a tabela com os nossos resultados.
Para isso, dentro de Analyze também, você vai clicar aqui em Total Volume Table, e aí você pode já criar a sua tabela. Eu vou só mudar aqui, ó, o número de linhas máximo dessa tabela. Eu vou colocar 30, porque se eu deixar 20, provavelmente ele vai criar duas tabelas. Então eu não quero isso, eu quero uma tabela única, com a coluna única, então eu vou botar 30, dou um OK e clico aqui. Ó, ainda assim, ainda ficou uma para fora. Ó. O certo era eu ter criado com 31, então vamos fazer de novo. Ó. Vou deletar, Total Volume Table, vou botar aqui 40 agora, ó, de forma que fique tudo na mesma coluna, certo? E aqui eu tenho agora o meu resultado de terraplanagem. Se eu olhar aqui a última estaca, eu vou ver que eu tenho 29.500 de corte e eu tenho 17.220 de aterro. O que vem depois aqui é mais para finalidade estética do que para finalidade de cálculo mesmo dos nossos resultados. Porque, como eu disse, aqui a gente já tem os nossos números. Mas, se eu quiser melhorar a visibilidade dessas informações, o que é que a gente pode fazer? Aqui, por exemplo, a nossa tabela está toda em inglês. Se eu quiser mudar esses títulos, eu posso clicar com o botão direito, vir aqui em Edit Table Style, e aqui onde tem Data Properties, provavelmente o seu vai aparecer Information, muda para Data Properties, você vai clicar aqui ó, nesses nomezinhos, ó, Station, e mudar aqui o nome, ó, Estaca, ok. Aqui, Fill Area, você coloca área de aterro, e assim sucessivamente. Você pode fazer a mesma coisa também com o título. Você clica duas vezes aqui, ó, pode botar aqui, ó, tabela de volume total, ok? E aí você vai mudando o nome dessas colunas. Você pode também mudar a ordem das colunas. Se você quiser que o corte apareça primeiro que o aterro, por exemplo, você faz assim, ó, você move, aí dá um apply, ó, ele já mudou os nomes, já mudou também a ordem de aparição das minhas colunas, certo? E assim sucessivamente. É possível também mudar as cores desses layers. Você pode ir fazendo esse tipo de ajuste. E se a gente quiser visualizar as seções de cada uma das nossas estacas, você faz o seguinte, você vem aqui em Home, e aí aqui ó, dentro de Profile and Section Views, você vai clicar em Section Views e Create Multiple Views. Em Create Multiple Views, você vai garantir que você vai selecionar o seu alinhamento e as suas sample lines, né, que você criou, que são as suas estacas. Aqui você tem o alcance. Se você quiser criar desde a primeira estaca até a última, você vai deixar esse valor que está aqui. Caso você queira pegar uma distância menorzinha, você pode reduzir aqui esse valor no final. Ademais, não precisa mexer em mais nada aqui. Aqui também não mexe em nada. Aqui também o range para a esquerda e para a direita eu posso deixar também como eu já tinha definido lá nas minhas sample lines. Aqui a elevação também deixa no automático. Aqui a gente pode configurar o gráfico de Ashura que ele vai aplicar no corte no aterro. Mas a princípio eu não vou fazer isso aqui agora, porque eu acho que pode ser que não fique muito didático, eu vou fazer um pouquinho depois. Mas eu poderia clicar aqui em Cut Material e fazer a edição desse padrão. Mas por enquanto não. Vamos dar um Next. Aqui a gente tem que mudar, ó, onde tem Data Band, onde tem Surface 1, você muda e coloca a primitiva, certo? O importante é que fique a primitiva na Surface 1 e até a planagem na Surface 2. E aí a gente pode dar um Next. E com isso, sim, importante. Aqui você muda para Material e você adiciona. Para ele adicionar esses padrões de gráficos do Ground Fill e Ground Removed dentro do nosso perfil de sessões e aí aparecerem de fato ali os nossos gráficos de corte e aterro, que a gente vai ver daqui a pouco. Então muda aqui para Material e depois clique em Add e marca aquelas duas opções que tem lá. Aí eu posso agora criar as minhas sessões, clico aqui embaixo e aí ele vai desenhar todas as minhas, deixa eu ver aqui, são 31 sessões que a gente tem, né? Que é de 20 em 20, se eu dividir 62 por 20, a gente vai ter 31 sessões. E aqui a gente vê o comportamento. Onde está com esse verdinho, quer dizer que ele está fazendo aqui um aterro. Deixa eu ver uma região de corte aqui. Onde está com corte, ele está fazendo esse vermelhinho aqui achurado. E assim a gente consegue ter aqui a visualização.
É bom dizer que tudo isso aqui é ajustável. Essas linhas azuis, essas distâncias aqui na esquerda, se você quiser, eu não quero que vá até 40, eu quero que vá até 20, tudo isso aqui você consegue ajustar. Eu não vou explicar nesse vídeo, porque senão eu ia passar mais 20 minutos aqui só falando sobre isso e a gente ia ficar muito cansativo o vídeo, certo? Então eu vou simplesmente mostrar que a única coisa é a questão da mudança do gráfico, e aí depois eu deixo a sugestão de que vocês explorem essas edições. Basicamente, você pode clicar aqui na tabela, clicar com o botão direito, e aí você vem aqui em Edit Section View Style, que aqui você consegue mexer em tudo que são essas configurações dessas tabelas aqui. Para a gente mexer no gráfico de aterro e corte, você pode vir aqui e clicar exatamente nessa achura, aí você clica com o botão direito, vem aqui em Material Section Style, e aí ele já vai abrir diretamente os padrões que ele está adotando para essa achura de corte. Você muda aqui para Section, e dentro de Section, aqui embaixo, você pode mudar o padrão de achura. Você pode escolher qualquer padrão que você quiser dentre essas opções que a gente tem aqui. A princípio ele manteve esse aqui, e você pode aumentar ou diminuir a escala e mudar as cores aqui em cima. Aqui é a cor da borda externa e aqui é a cor interna. Aqui o corte eu não vou mexer em nada não, vou deixar como está. Só o aterro que eu vou fazer diferente. O aterro eu vou mudar aqui para Section. Eu vou mudar o padrão dele. Vou pegar um padrão de terra, de pedra. Tem aqui Ground. Aqui Gravel. Gravel, era isso que eu queria na verdade. Para ficar realmente parecendo um solo. Vou mudar essa escala aqui para 1. E vou mudar essa cor também. Eu vou botar um azul escuro. Eu acho que fica mais... Quer dizer, já é a cor do gráfico, já é azul escuro, né? Então eu vou botar um azul mais clarinho. 151 aqui. Pronto. Apply, ok. E aí ele... A Ashura ainda está com a escala muito grande, então eu vou editar de novo aqui a escala. Não ficou grande ainda, eu vou botar 0.5. Vou botar logo 0.2 para ver aqui. Apply. Ok. Aí, pronto. Agora eu consigo visualizar. Ok. E com isso, se você for explorando, eu tenho certeza que você vai conseguir descobrir como ir melhorando a estética dessas minhas sessões. Mas o mais importante são os resultados que estão aparecendo aqui e como você vai interpretar esses resultados dentro do seu projeto, beleza? Então, com isso, estamos concluindo aqui o nosso vídeo. Quero aproveitar para pedir que você deixe seu like, se inscreva no canal e ative o sininho, porque na próxima aula eu vou comparar esses resultados que a gente obteve pelo cálculo das seções com o resultado que a gente obteve na aula passada, utilizando o método das superfícies ou o método dos prismas. Eu vou explicar melhor qual é a diferença entre o método de cálculo de um e outro, por que e quando é que a gente deve utilizar um ou utilizar o outro, em termos de ter a precisão mais correta dentro do nosso projeto. Beleza? Se você curte esse tipo de vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho para você não perder o lançamento desse novo vídeo. No mais, meu muito obrigado pela sua atenção e te vejo no próximo vídeo.